FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A cada 1 minuto, uma criança no mundo morre de malária. No Brasil, dezenas de milhares de pessoas estão infectadas com a doença de Chagas, tendo sua vida totalmente afetada, não conseguem se alimentar ou mesmo se movimentar com tranquilidade. Desde o seu cãozinho até aqueles casos mais graves, podem estar sendo afetados pela leishmaniose. Essas são doenças chamadas de negligenciadas. Meu nome é Sérgio, sou natural de Birigui, vim para São Paulo muito cedo e aqui eu comecei minha vida, trabalhando, correndo atrás, estudando muito. Aprendi muita coisa, minhas profissões praticamente todas foram autodidata e mesmo assim eu cheguei a ser ferramenteiro, cheguei a ser supervisor de loja, dono de loja e garimpeiro. No convívio na selva, com mais ou menos 3, 4 meses que eu estava na selva, eu contraí a primeira malária. Que lá não é nada espantoso. Quase todos que estão na selva, que estão no garimpo, contraem a doença. As doenças têm duas origens, essencialmente. As doenças podem ter uma origem infecciosa, quando um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um nematóide afeta ou entra no seu organismo e com isso interfere com ele. E são várias as doenças infecciosas que todos nós conhecemos, desde uma gripe simples até a dengue, até uma infecção bacteriana que causa uma dor de garganta. E a segunda classe de doenças são as doenças chamadas de genético-moleculares. Aquelas doenças como hipertensão, câncer, diabetes, colesterol alto, são doenças que decorrem do mau funcionamento do nosso organismo, das células, dos órgãos que compõem o nosso organismo. E um medicamento, o que ele deve fazer, o que ele precisa fazer, em qualquer uma dessas duas classes de doenças, identificar um alvo sobre o qual ele vai atuar. Um medicamento, em geral, são moléculas pequenas, compostas por poucos átomos, é aquela substância ativa que está dentro do comprimido, dentro da gotinha, que você vai tomar e que, de alguma forma, tem que percorrer o seu organismo e achar o sítio, o local onde ele tem que atuar. E mais do que achar o local onde ele tem que atuar, ele tem que identificar um receptor. A gente compara a ação de um fármaco com uma chave que só funciona na fechadura certa. Antigamente, os fármacos eram descobertos meio que na tentativa e erro. Ou seja, você precisava descobrir, por exemplo, um remédio para tratar uma determinada infecção e você o que fazia era usar um modelo, tipicamente um modelo animal, um camundongo, e provocava a doença naquele modelo animal e depois ia testando moléculas diferentes. É a mesma coisa, se a gente pudesse fazer uma comparação, quando você está olhando para o seu quebra-cabeças, se você tivesse que usar olhos vendados na hora de montar o seu quebra-cabeça. Hoje em dia, a gente inverte essa equação, é capaz de se inverter essa equação. Ou seja, primeiro a gente procura quem são os receptores importantes. Por exemplo, se eu quero usar ou descobrir um novo fármaco para hipertensão, eu tenho que achar quais são as moléculas no nosso organismo associadas à hipertensão. E o que nós fazemos aqui no CIBFAR é justamente identificar os alvos que causam as doenças, associados a doenças, e depois procurar por moléculas que sejam específicas para se encaixar naqueles alvos. A malária, ela é uma doença que ela tem períodos, né? Quando a gente começa a sentir que está com a doença, normalmente pela manhã, um período entre 8 e 9 horas da manhã, a gente começa a sentir muito frio e põe cobertor, e a gente vai suando e sentindo frio. Na sequência, depois de uma hora e pouco, começa a parte contrária,
Tira-se os cobertores, tira tudo e a gente vai suando de escorrer, de pingar. Fica mal cheiroso e isso faz com que você não consiga comer. O tratamento é à base de quinino. Então a gente toma muito água tônica, come muito alho, põe a água no alho justamente para o quinino fazer efeito para tomar. Só que o quinino agride o fígado de uma maneira legal, né? E a malária está lá, instalada lá dentro. O centro tem como missão a descoberta de novos medicamentos. E medicamentos, para serem descobertos, implicam em você identificar moléculas que sejam capazes de interagir com receptores. Receptores naqueles organismos, podem ser uma célula, por exemplo, uma célula tumoral, ou pode ser um micro-organismo que causa uma doença infecciosa. Quais são os processos ou as doenças que nós estudamos no CIBIFAR? No CIBIFAR, nós estamos estudando doenças infecciosas chamadas negligenciadas. Doenças negligenciadas são aquelas que ainda não têm tratamento adequado. E são negligenciadas porque não há grande atenção da indústria farmacêutica internacional na descoberta de fármacos que possam tratá-las. Várias razões existem para isso, econômicas, de abrangência das doenças, mas são doenças que afetam fundamentalmente os países onde há muita pobreza. Um exemplo disso é a malária, né? Efeitos importantes na África, na América Latina, na Ásia. Nós temos quase 1 milhão de pessoas que por ano morrem por causa da malária. Doença de Chagas aqui no Brasil, que é uma doença causada inicialmente pelo barbeiro que picava as pessoas, hoje em dia, às vezes, por transfusão sanguínea ou transmissão congênita, ou mesmo pela ingestão do barbeiro que vem junto com alimentos não cozidos. Outra vez, você pode ter essas pessoas infectadas. Então, as doenças que acabam atraindo o interesse da grande indústria farmacêutica são aquelas que têm prevalência global. Eu cito câncer, hipertensão, diabetes, né? Entre outras, e que terão pacientes dispostos a pagar para o seu tratamento. Um dado recente, por exemplo, que nós alcançamos aqui no laboratório foi quando começamos a estudar o vírus Zika. Esse vírus chegou ao Brasil, né, e aparecem os primeiros casos no final de 2015, 2016, e foi nesse período que nós começamos a estudá-lo, e um resultado rapidamente alcançado foi a elucidação da estrutura tridimensional de uma proteína do vírus Zika que é mais importante no processo de sua replicação. Quando ele invade uma célula e precisa se replicar, ele usa uma enzima própria, chamada RNA polimerase, e nós elucidamos a estrutura dessa enzima, ou seja, achamos a posição de todos os seus átomos, e temos agora, então, um instrumento muito ágil para poder procurar por moléculas que possam interagir com esse receptor específico do vírus Zika. Lá existem 2 malárias, né? A Vivax e a falcípera. E eu, como sou meio guloso, consegui pegar logo as 2. E junto com a malária, consegui contrair também uma hepatite C, o que dificultou demais meu tratamento. Um fármaco, para ser desenvolvido, ele precisa de muitas etapas. E nesse cenário é central a parceria com o segmento privado. Num primeiro momento, nós temos parcerias com instituições internacionais dedicadas à descoberta de fármacos e medicamentos para o tratamento de doenças negligenciadas, que nos sinalizam classes de moléculas poderiam ser importantes para serem testadas. Na sequência, nós fazemos todo o trabalho de desenvolvimento aqui nos nossos laboratórios, sintetizando moléculas, testando contra alvos específicos, verificando se elas não têm efeitos toxicológicos negativos ou se essas moléculas não são degradadas quando expostas ao organismo humano, né? E quando essas moléculas estão avançadas, tornam-se candidatos a fármacos, novamente a indústria, o setor privado tem que entrar com parcerias para fazer os desenvolvimentos clínicos. O desenvolvimento de um fármaco requer engajamento de muitos profissionais e pesquisadores com formações diferentes. Você precisa desde os biólogos
e parasitologistas que vão identificar, por exemplo, nas doenças negligenciadas, quem são os micro-organismos, quais são as vias metabólicas desses micro-organismos que precisam ser interferidas para que eles possam ser eliminados, até os químicos que vão ou identificar moléculas das plantas e outros produtos naturais ou sintetizá-los a partir de inspirações dos produtos naturais. Então, nós precisamos de um conjunto de competências. Esse foi o segredo do CIBIFAR e é isso que o torna único no cenário nacional. Nós temos muitos departamentos de química, de física, de biologia, de parasitologia, de medicina no Brasil, mas ter todo esse grupo de pesquisadores muito competentes, unidos numa mesma iniciativa, numa mesma organização, que é o CIBIFAR, faz com que a gente possa circular a informação mais rapidamente, que os ensaios que começam num laboratório prosseguem em outro, de maneira cooperativa, chegando assim muito mais rapidamente a resultados importantes que possam ser levados aos nossos parceiros industriais. Hoje eu não sinto tanto o problema. Tenho alguns mal-estar que me acontece que acredito eu ser decorrente dela, que é tontura, um pouco de cansaço excessivo, mas hoje está maravilhoso, perto do que eu sentia anos atrás. Olha, eu conheci muita gente com malária e que tiveram várias malárias. Que morreu, eu ouvi dizer, muita gente morre lá no Pará, sim. Muita gente morre na selva, tal, mas é por falta de cuidado e de condições de fazer o tratamento, né? A ciência no Brasil tem um futuro brilhante se nós pudermos continuar com o financiamento que é necessário. Nesse cenário nacional e internacional, eu quero destacar aqui o papel da FAPESP, num cenário, inclusive, nacional, em que o financiamento à pesquisa tem sido muito variável, a FAPESP tem nos trazido estabilidade e sequência, né, no financiamento para que os projetos possam ser desenvolvidos a contento.